A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 21. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, Paulo sofreu em muitos lugares, em muitas igrejas, uma rejeição, um questionamento da autenticidade do seu apostolado. De que ele, por não ter conhecido e convivido fisicamente com o Senhor Jesus, não era apóstolo. Que apóstolo é esse, né? Mas o Senhor Jesus separou Paulo. Ele recebeu uma graça específica para ser apóstolo aos gentios. E ele gerava, plantava, criava, fundava igrejas. E ele recebia muitas críticas. Mas ele trabalhou tanto, trabalhou mais do que todos, para provar, vamos dizer, para justificar que ele era apóstolo. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. E mesmo assim, virava e mexia, e ele tinha que apresentar suas credenciais, vamos dizer assim, porque alguém vinha com alguma questão. E sim, o que movia o coração de Paulo era a obediência a Cristo, obediência a Deus, ao chamado, e o amor que ele tinha pelos gentios, para aqueles que não eram povo, mas se tornaram povo. Como nós vimos no capítulo de ontem, aqueles que eram estrangeiros, estranhos, inimigos, e se tornaram filhos, cidadãos, concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Então ele amava esse ministério que Deus havia dado para ele de pregar, de evangelizar os gentios. E aqui tem uma coisa muito interessante que ele fala, ó. Me foi dado a conhecer o mistério. Que mistério é esse? O mistério de Cristo. Aí tu pensa, o que é o mistério de Cristo, né? A revelação que ele recebeu. Em primeiro lugar, nós sabemos que Jesus era 100% Deus e 100% humano. Ele, sendo Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória para nascer um bebezinho, para sair do ventre de Maria. Nasceu entre animais, né? Foi colocado numa manjedoura. Enfim, também temos vídeo no canal sobre a história do nascimento do Senhor Jesus. Mas ele era humano. Ele era Deus, mas ele era ser humano. E isso é que deixa as pessoas malucas, loucas, ensandecidas. Mas como que eu vou me entregar minha vida para um outro ser humano? Sim, Jesus era humano, mas ele era Deus. E esse é o mistério, esse é o segredo. Sendo Deus e sendo humano, ele conseguiu estabelecer a união entre nós, humanos, e Deus. Quem conseguiria falar os dois idiomas, as duas línguas? Quem conseguiria aproximar os pecadores do santo, os mortais do eterno? Só o Senhor Jesus. Quem é o mediador? Aquele que é homem e aquele que é Deus. Eu sou o caminho. Como que nós, humanos, pecadores, chegaríamos na presença de Deus? Seríamos exterminados, aniquilados, destruídos, mortos.
fulminados pela santidade de Deus. E Jesus abriu este caminho. Esse é um mistério. E este caminho que ele abriu de salvação, de cura, de libertação, de santificação, também sinaliza o que é a nossa vida em Cristo. Eu sou humana, sou pecadora, mas sou santa, santificada, sou justa e justificada. Mas como que pode? Tem uma natureza espiritual em mim que está sendo desenvolvida, aperfeiçoada todos os dias em Cristo. Então, esse é um mistério. Como que um ser fadado à morte, à perdição, é salvo, regenerado, nascido de novo e passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando em nós. Esse mistério de Cristo, em outras gerações, não foi dado a conhecer, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Isso é um discernimento espiritual. Nós entendemos que nós morremos com Cristo, nossos pecados foram perdoados e nós renascemos em Cristo, ressurretos por uma nova vida, por uma nova natureza, como Jesus. 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante de seu poder. Como que nós, que não estávamos na aliança, não éramos da descendência de Abraão, não tínhamos vamos dizer assim, as ordenanças, os rituais, as promessas, tudo que pertencia aos judeus, entramos nessa história. Como pode? A gente viu em Romanos, fomos enxertados. Então, o mistério é que os gentios são co-herdeiros. Então, eu não era filha legítima, mas me tornei co-herdeira. Então, recebi a herança junto com os meus irmãos legítimos. Nós todos que somos gentios. O que quer dizer isso, gentios? Gentios é de gente, de nações, de tribos, de nacionalidades, de povos diferentes dos judeus, que não eram descendentes diretos, legítimos de Abraão. Quando Deus chama Abraão, faz aliança e promessas para Abraão, ele abençoa toda a descendência de Abraão. Mas eu não sou descendente de Abraão, entende? Mas em Cristo eu sou, porque nós estudamos. Quem é filho de Abraão? Quem tem a fé no Deus de Abraão. Abraão foi salvo pela fé, não foi pelas obras, foi pela fé. Hebreus 11. Todos que se salvaram, que se salvam e que se salvarão, será pela fé. É pela fé. Então, nós, gentios, nos tornamos, pela fé, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia de que Jesus morreu no nosso lugar, de que Jesus morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a vida dele. Qual é a vida dele? A vida eterna, a vida de Deus, a vida abundante. E isso é graça de Deus, é dom de Deus, é um presente imerecido, é um favor que nós não fizemos nada para ganhar.
8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante os tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Pensa que toda a Bíblia que a gente está estudando, né, desde janeiro, toda a Bíblia apontava para Cristo. Tudo estava oculto, adormecido. O próprio Paulo fala, eram sombras, mas havia a pessoa, a figura, a personificação, o ser, havia o Salvador. E todos que se aproximaram pela fé se salvaram. Mas isso estava de uma forma oculta, adormecida, fora de foco, assim, com sombras. E em Cristo se revelou. Foi trazido à plena luz. Isso a gente chama de plenitude de Deus. Em Cristo houve a plenitude de Deus, porque ninguém pode chegar ao Pai a não ser pelo Filho. Não tem como. Não tem. 10. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. O que eu vou destacar aqui? A multiforme sabedoria de Deus. Isso aqui é muito importante. Porque nós não podemos colocar Deus numa caixinha, colocar Deus numa gavetinha, querer controlar. Ah, porque Deus faz assim e ele sempre vai fazer assim. Não, é uma multiforme sabedoria. A graça de Deus, ela é abundante, superabundante. Como Deus se revelou para Abraão, para Moisés, para Ana, através do filho, né? Ela não podia ter filhos, se revelou para Ruth, que era uma estrangeira. Tudo que a gente estudou, vídeos que mostravam como que cada personagem bíblico encontrava Deus e o seu propósito, a sua missão. A sabedoria de Deus nos mostrando como cada um deles teve fé. A Raabe, que além de ser estrangeira, ela era pecadora, era uma prostituta, mas ela teve fé no Deus de Israel. São tantos exemplos. Então, como que Deus sabia? Como que Deus agia? Como que Deus fazia? Na multiforme sabedoria dele. E isso se tornou conhecido de principados, de potestades nas regiões celestiais. Porque eles estavam vendo tudo que estava acontecendo e não fazia ideia, porque a sabedoria de Deus é mais alta, ela não é demoníaca, ela não é terrena, ela não é pequena, ela é eterna. Nós vimos em Provérbios, ela é o próprio Deus, e em Cristo tudo isso acontece. Por isso a plenitude de Deus em Cristo. E toda potestade, todo principado subordinado, sujeito ao poder, à autoridade de Deus em Cristo Jesus. Porque quando Jesus morreu na cruz, teve festa no inferno, né? Pensa, celebraram a morte. Por isso que tu, que eu, que nós não podemos nos alegrar com essas festas que celebram a morte,
que celebram a carne, que fazem coisas que são contrárias à palavra de Deus. Isso não tem nada de Deus nessas festas. Nada. Nessas comemorações. Ah, é uma brincadeira. Não. Isso é a expressão do inferno. Porque houve festa no inferno quando Jesus morreu. Acabou. Deu. Era isso. Só que Jesus ressuscitou. E no que Jesus ressuscita, os principados e as potestades, todos ficaram sabendo que ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que ele tinha vencido a morte. E o que a Bíblia diz? De que ele retirou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Porque era isso, é isso que Satanás quer. Mandar as pessoas para a morte eterna, para o inferno. Porque para ele já está decretado o fim. Mas ele quer levar o máximo de seres humanos para este lugar de morte. Então, quando Jesus ressuscita, ele expõe publicamente principados e potestades. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Então, esse acesso a Deus é garantido através do Senhor Jesus. Tu tem a credencial de salvo, de filho, de filha, e tu consegue acessar o Pai. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não pode, a gente não consegue. E olha que lindo, acessar o Pai com confiança. É aquela questão de: eu quero pão, Pai, eu tô com fome, Pai, me dá pão. E ele vai te dar uma pedra? Não, tu pode confiar que se tu tá precisando de pão, o Pai vai te dar pão. Tu tá pedindo um peixe, ele não vai te dar uma cobra. Tu pode confiar. Tu tá pedindo um ovo, ele não vai te dar um escorpião, porque ele é Pai. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Tu pede pão porque tu tem fé que Deus tem pão para te dar. Tu pede peixe porque tu tem fé. Tu confia. Tu vai com ousadia e diz: Pai, eu preciso de pão. Pai, eu preciso de peixe. Pai, eu preciso de um ovo. Em Cristo, nós podemos ter acesso ao Pai. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por quê? Eu falei na outra ocasião, quando a gente estudou Efésios, de que havia um constrangimento, uma vergonha, uma tristeza, um fracasso, uma dor, uma derrota porque Paulo estava preso. Assim como com o Senhor Jesus. Porque essa, vamos dizer assim, dor, esse martírio, esse sofrimento, parece que deu tudo errado, né? Porque a gente pensa assim: não, é o sucesso. Ah, é a vitória, é o reconhecimento, são as honras. Sim, mas isso é a tua recompensa eterna. Mas aqui na Terra, nós estamos completando os sofrimentos de Cristo. Porque nós estamos numa guerra espiritual. E muitos soldados, capitães, comandantes, generais vão tombar. Porque é uma guerra. Mas eles tombam aqui e ressuscitam em glória. Foi o que aconteceu com Paulo, né? Que foi preso, que a gente viu tudo que Paulo passou, foi decapitado em Roma. Mas quem é Paulo, hein? É isso que ele está falando. Isso é uma honra. Tudo isso que Paulo fez foi por amor ao Evangelho, aos gentios. E a nós. Nós somos abençoados por Paulo, por todo esse ministério, esse serviço, essa graça derramada, dispensada sobre ele, né? 14. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome.
Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Então, o que tu vê aqui? Que Paulo está orando. Só que agora ele está dizendo que ele está orando de joelhos. Ele está orando por todos nós. Para que a gente seja fortalecido com poder, mediante o seu espírito, no nosso íntimo. Porque quantos de nós enfraquecemos? Quantos de nós somos feridos, às vezes, de morte? E precisamos do Espírito Santo para sermos fortalecidos e vencermos as dores, as dificuldades, as retaliações do inferno, as opressões, as tentações do mundo. Vimos no outro capítulo o espírito das potestades do ar. A gente está num mundo e acontecem coisas horrorosas todos os dias que nos abatem, nos desfalecem, nos entristecem. Então precisamos orar e precisamos receber oração também, para sermos fortalecidos com poder mediante o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no nosso interior. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Se a fé habitar no nosso coração, nós vamos resistir, nós vamos permanecer, nós vamos perseverar. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então vem aqui de novo essa expressão, plenitude de Deus. O que nós precisamos entender? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos de Cristo. E tudo isso foi por amor. E às vezes tu tá mendigando o amor desse, dessa, daquele, daquela, quando tu tem um amor mais puro, verdadeiro e genuíno, que é o amor de Deus, que é o amor de Jesus. E tendo amado, os amou até o fim. E aqui Paulo tenta falar assim, eu quero que vocês entendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Entendam toda a extensão, tudo que está envolvido, todas as bênçãos que está nesse amor. Tudo que nós recebemos em Cristo. Toda a graça, toda a bondade que nós temos em Cristo. Quanto mais tu for exercitado neste amor, quanto mais tu conhecer esse amor, mais esse amor vai te curar, mais esse amor vai te fortalecer, mais esse amor vai te ensinar a amar. Porque é o amor de Deus derramado nos nossos corações que nos permite amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, colegas, vizinhos, até pessoas que nós não conhecemos, mas que a gente ora e quer que sejam salvos, né? Tu acha que isso vem da onde? Vem do amor de Deus, que é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. E esse amor também é, assim, o que nos impulsiona, porque nós somos objeto desse amor. E isso aumenta a nossa força. Se Jesus nos ama, e sim, Ele nos ama e provou de todas as formas esse amor, porque um amor que só fala não é amor, o amor tem que se expressar em atos, em atitudes, em ações, e Jesus tem a maior expressão de amor, que é morrer por nós. Morrer por quem é bom pode até existir, né? Heróis, mas morrer por quem é mau, pecador, inimigo,
estranho, desconhecido, precisa de um amor muito largo, muito comprido, muito alto e muito profundo, que é o amor de Jesus por nós, um amor eterno, imensurável, inexplicável. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a força, todo o domínio, as ações de graças, toda adoração pertence a Deus, que é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, o que quer dizer isso? Que nós, como filhos e filhas, devemos pedir e pensar, sonhar, planejar coisas boas. Desejar que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. E sabermos, termos certeza, convicção de que Ele é poderoso para fazer mais. Tu pensou 2, Deus vai fazer 4, Deus vai fazer 8, Deus vai fazer 12. Tu tem essa oração, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ir além de todas as tuas expectativas ou projeções, porque Ele nos ama. O que a gente aprende hoje com este capítulo 3 de Efésios? De que nós temos ouvido a respeito da graça de Deus, do mistério de Cristo revelado no Espírito. Sabemos que o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas e Ele nos mostra a obra redentora, salvadora do Senhor Jesus. O ministério de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Deus revelada, manifesta, expressa através da morte e ressurreição de Jesus. Nós, os gentios, somos co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa. Nós estávamos fora, do lado de fora, mas Cristo nos trouxe para dentro. Nós não tínhamos aliança e promessas, mas em Cristo nós recebemos a plenitude de Deus. Nós éramos uma vinha braba e fomos enxertados na videira. Nós podemos e devemos ser fortalecidos com o poder de Deus, com o poder do alto, através de Cristo Jesus. A oração de Paulo é que Cristo habite ricamente no nosso coração pela fé e que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Que toda a plenitude de Deus se realize nas nossas vidas. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Altíssimo. Que nós venhamos a crer que Deus é poderoso, é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.